a gente está como se estivesse na beirada de um abismo, e a gente consegue olhar essa beirada e reconhecer a realidade de Deus, que está além do tempo e além da ordem temporal. Então o coração é esse centro do ser humano. Na Bíblia a gente encontra essa antropologia. O Gerrit Berkouwer é um teólogo da Universidade Livre de Amsterdã que estudou essas questões, debateu bastante com o Doivert e chegou à conclusão de que essa concepção de coração do Doivert reflete melhor a visão bíblica de que o homem tem um centro, que é o coração ou a alma, e que tudo que ele está concentrado ali, do que o dualismo de alma racional e corpo material, que é um tipo de metafísica que chamada de hilemorfismo, né, que a gente herda de Aristóteles e que foi apropriada por Tomás de Aquino, e que ela, na verdade, reflete uma abstração teórica, duas abstrações, né? Quer dizer, você distingue a dimensão material, distingue a função racional e substancializa essas funções. Então, ao invés de tratar a racionalidade como um aspecto ou uma função da pessoa, você trata a racionalidade como uma substância. Então, você diz que existe uma alma racional, é um tipo de substância que se distingue da matéria, que é uma outra substância. O que o Doivert vai dizer? Não existe a substância material, existe o aspecto material das coisas, é uma função, uma dimensão. E não existe substância racional. A racionalidade é uma função. Então, a filosofia de Doivert rejeita trabalhar com substâncias e vai falar em termos de relações e aspectos. Então, o que a gente diria? Que o homem tem um centro que é constituído nas suas relações. A relação com Deus, que estabelece a nossa existência, a relação com o mundo e a relação consigo mesmo e com os outros seres humanos. Então, o coração é o ponto de concentração de todas essas funções. Então, veja o que Doivert diz aqui no texto Problemas Transcendentais do Pensamento Filosófico. É indubitável que nosso pensamento teórico, na medida em que se fixa sobre os diferentes aspectos da realidade, se dissipa em uma diversidade teórica. Apenas no caminho do autoconhecimento pode a consciência humana se concentrar em um ponto central, no qual todos os aspectos da consciência e da realidade empírica convergem em uma unidade radical. Então, como é que você encontra esse ponto a partir do qual as sínteses teóricas são feitas? Bom, você precisa de autoconhecimento, porque esse ponto a partir do qual as sínteses são feitas é nada menos que o centro da existência humana. Então, a explicação de como o conhecimento ordinário e o conhecimento teórico funcionam é compreendida na medida que o homem entende quem ele é. Então, pensa naquela imagem que eu usei antes. Enquanto o homem está em dúvida se ele é fogo ou ele é água, ele ainda não se conhece. Ele precisa descobrir que, na verdade, ele é mais do que ele é mais do que a água, ou do que o fogo, ou do que a terra, ou o ar, para usar a linguagem lá dos elementos, né, dos gregos. Mas, para usar a linguagem de Doivert, ele é mais do que todas essas dimensões. O pessoal vai ficar com vontade de comer ovo aí, né, hoje. Os antigos filósofos gregos sabiam disso muito bem. Sócrates já afirmara que o autoconhecimento é a chave para toda a filosofia. Santo Agostinho tinha o mesmo em mente ao dizer Deum et animam sire volo, nihil plus nihil homino. O que significa isso? Quero conhecer a Deus e a alma. Nada mais? Então, assim, está falando consigo mesmo, né? Deus e a alma eu quero conhecer. Nada mais? Mais nada. Então, isso foi tomado por alguns pensadores como uma referência, assim, para falar sobre essa ênfase do pensamento cristão no sujeito, na personalidade, na relação do homem com Deus. No princípio da filosofia moderna, Descartes buscou esse ponto arquimediano no ato do cogito, no qual o ego e o self deve ser o centro. Então, assim, a gente tem vários exemplos disso, do homem fazendo essa busca de um autoconhecimento para compreender a sua relação com o mundo. Tem uma citação aqui interessante do Doivert sobre isso. Isso está na New Critique of Theoretical Thought, a nova crítica do pensamento teórico.
Em todo esse sistema de funções modais de sentido, é o eu que permanece o ponto de referência central e a profunda unidade acima de toda a diversidade dos sentidos, dos diferentes aspectos da minha experiência temporal. Pode a filosofia, que deve ser guiada pela ideia de totalidade de sentido, ser possível sem autorreflexão crítica? Evidentemente não é. Uma filosofia que não leva a essa reflexão certamente falhará na própria constituição em se dirigir para a totalidade de sentido do nosso cosmo. Gnothi se auton, conhece-te a ti mesmo, deve ser realmente escrita sobre os portais da filosofia. Então Doivres vai dizer isso, que é essencial como uma parte da filosofia cristã a autorreflexão crítica e a compreensão do que é o ser humano. Mas como se faz essa autorreflexão crítica? Como a autorreflexão crítica, que é a direção concêntrica do pensamento teórico pré-egoidade, é possível? E qual o seu caráter? Porque o pensamento teórico a gente entende como funciona. O pensamento ingênuo a gente também já entendeu como funciona. Mas e essa reflexão que se volta para a interioridade e para o núcleo da experiência humana? Como é que você faz esse ato cognitivo? Como é que você realiza isso? A direção concêntrica do pensamento e sua autorreflexão não pode se originar da própria atitude teórica de pensamento. Ela deve vir do ego como um centro individual suprateórico da existência humana. Então, o que o Doivres está dizendo aqui é óbvio em termos do que a gente já falou. Se o pensamento teórico desmancha a estrutura da realidade, quebra essa estrutura e apenas produz recortes, então o pensamento teórico não é capaz de expor para você esse ponto de concentração a partir do qual as sínteses teóricas são feitas. Não tem jeito. O pensamento teórico, o horizonte do pensamento teórico é analisado, é abstraído e fragmentado. Então não tem jeito de encontrar o núcleo do ser humano lá. Pelo contrário, o núcleo do ser humano é que realiza esses atos. Bom, então vejam só que interessante, o saber por trás do não saber. O homem sabe o que é, quando não sabe o que é, a partir da mera teoria. Então vamos lá, quando é que um pensador, a gente pode dizer que um pensador talvez se conheça? É quando ele não tem a ilusão de que suas especulações teóricas vão explicar o que ele é. Atenção para isso. Se um pensador, seja um cientista, seja um filósofo, acredita que vai encontrar sua identidade e conhecer o seu ego central por meio das suas elucubrações teóricas, isso já é uma prova de que ele não se conhece. Por quê? Porque se ele se conhecesse como um ser humano feito à imagem de Deus, ele saberia que ele não ia encontrar a si mesmo nas imagens que ele constrói. Pensa no seguinte, vamos usar a linguagem teológica aqui. Você foi feito à imagem de Deus. Então Calvino diz isso no começo das Institutas. Quando é que você se encontra? Quando você olha para Deus. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, o que ele faz? Ele adora ídolos feitos à imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. É o que está lá em Romanos 1, não é isso? Ou seja, o homem adora aquilo que ele constrói, aquilo que ele estabelece, ele faz os seus ídolos. Quando o homem está procurando o autoconhecimento nos seus trabalhos e nos seus artefatos intelectuais, ele está cultuando imagens que ele construiu. Essa é a questão. Se você constrói uma teoria psicológica para, por meio dessa teoria, explicar qual é a sua essência e qual é o seu destino, isso equivale a construir um ídolo de madeira e se prostrar diante dele. Essa é a questão. Então o homem sabe o que é quando não sabe o que é, ou quando não tenta saber o que ele é essencialmente por meio de teorias. Mas que tipo de conhecimento poderia levar o homem a rejeitar uma autocompreensão
baseada na ciência. Eu não estou dizendo que a ciência não seja útil para aprofundar a nossa autocompreensão. Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando a autocompreensão já não está presente, a ciência não é capaz de estabelecê-la. Lembra da distinção do telescópio e do olho, ok? Para você usar o telescópio, você tem que ter olho. Se você não tem olho, o telescópio não resolve. O que é o olho no caso? É o autoconhecimento. E o telescópio? As ciências humanas, ou a filosofia. Que conhecimento vai fazer o homem olhar para as ciências e duvidar da possibilidade de encontrar a si mesmo por meio delas? Somente, atenção, somente a revelação da relatividade do mundo temporal e da relatividade de si mesmo em relação a uma origem absoluta do sentido que estaria além do mundo. Então, o que vai fazer um homem fazer teorias, mas evitar buscar sua identidade dentro das suas teorias? A certeza de que a sua origem está além dos recortes teóricos da experiência temporal, ou seja, que a sua origem está em Deus. Essa é a questão. Aí você pode pensar assim, mas isso não é uma teoria? Não, isso não é uma teoria, isso é uma experiência concreta. Lembra da diferenciação entre a experiência ingênua e o pensamento teórico. Como é que você fica sabendo que a sua origem é o próprio Deus? Não é por teoria, é por um encontro que acontece a partir do coração como uma realidade concreta. Uma vez que esse encontro aconteça, você pode fazer teorias, mas você não vai mais buscar o sentido da existência dentro delas. Não vai mais fazer isso. Então o que você vai fazer? Você vai expressar o conhecimento que você já tem por meio delas. Essa é a diferença. Você não é salvo por meio das obras, mas é salvo para as boas obras. Não é isso? A ordem não é essa? Então pensa nessa ordem em termos da teoria. Você faz teoria para ampliar um conhecimento, sem dúvida, que está dado. Mas você não faz teoria para construir uma ponte e achar a divindade e achar o seu destino. Você não pode fazer ciência para isso. Não pode fazer filosofia para isso. Não se você é cristão. E se você faz para isso e pensa que é cristão, você está confuso. O verdadeiro caráter do autoconhecimento. O autoconhecimento tem então um caráter religioso e suprateórico. Essa é a natureza do autoconhecimento. Ora, gente, não estou falando nada demais aqui, quando eu cito o Doivert assim, você pode pensar, de onde que o Doivert tirou isso? Olha, se você ler a Bíblia, você vai ver lá algo sobre a mente de Cristo, sobre a iluminação do Espírito Santo, você pode se lembrar desse tipo de coisa. Isso tem que ter alguma expressão na nossa epistemologia. Bom, aqui a gente tem um exemplo de como isso acontece. É que o autoconhecimento tem um caráter religioso e suprateórico. O campo da realização desse conhecimento é a vida humana em sua concretude, onde o homem se encontra consigo mesmo e com a sua origem divina. Então eu tenho algumas leituras aqui para fazer. Então, veja o que Doivert diz aqui. O autoconhecimento, a única forma de descobrir o verdadeiro ponto de partida do pensamento teórico, é sempre correlativo ao conhecimento de Deus. De fato, o autoconhecimento é por natureza religioso. O self humano é o ponto de concentração de toda a sua existência, de todas as suas funções ligadas aos diferentes aspectos da realidade temporal. O self busca por uma tendência original inata, ou seja, a lei da concentração religiosa, a sua origem divina. E não pode conhecer a si mesmo, exceto nessa relação original. Aqui Doivert cita em vários momentos Agostinho, quando Agostinho fala sobre o nosso coração, que ele não tem descanso, que a nossa alma não tem descanso, como o rio, enquanto a gente não encontra a Deus. Então, Doivert se referia a Agostinho para falar sobre essa lei da concentração religiosa. O que é isso? É essa tendência do homem de buscar um espelho para enxergar a si mesmo, uma fonte para dar a si mesmo uma identidade. Então o homem ou vai fazer isso por meio de ídolos no paganismo, ou vai fazer isso por ídolos teóricos na modernidade, ou ele vai se dobrar diante de Deus.
No fim, ele precisa procurar algum ponto de referência absoluto, a partir do qual ele dá uma identidade a si mesmo. Então, gente, a direção concêntrica ou convergente do pensamento é obtida quando o ego deixa o foco na diversidade do sentido cósmico e reconhece a unidade absoluta de sentido, a fonte do sentido. E o caráter dessa autorreflexão então é contemplativo e religioso. Bom, eu falei sobre o saber por trás do não saber. Agora vamos falar sobre o não saber por trás do saber. Falta aquele que busca o sentido final das coisas no pensamento teórico, o autoconhecimento. A busca da sua identidade por meio de teorias é uma demonstração de perdição espiritual. O homem busca se conhecer no pensamento teórico exatamente porque não se conhece. Sem Deus, a base para a autocompreensão será um motivo religioso pagão ou um motivo secular. Então vamos explicar isso melhor. Eu usei algumas imagens aqui, eu não sei se elas são totalmente claras. Quando eu digo que o homem que busca se conhecer no pensamento teórico não se conhece, eu não quero dizer, e isso precisa ficar claro, que a gente não tenha muitos conhecimentos sobre aspectos da nossa experiência temporal que são enriquecidos, inclusive, por meio da ciência. Então, é claro, por exemplo, que por meio da medicina é possível compreender muito melhor como o corpo do homem funciona. Você pode passar sem esse conhecimento. O homem muitas vezes passou sem esse conhecimento. Você pode morrer antes, você pode sofrer, mas você não perde a sua essência porque você não sabe medicina ou está numa cultura que não tem medicina. O mesmo pode ser dito sobre outras ciências. Elas podem aprofundar dimensões da nossa experiência. Mas elas não são capazes de descrever o que a gente é no núcleo e como esses diversos conhecimentos devem ser articulados. Então, sem o autoconhecimento, por exemplo, uma pessoa pode tratar a essência da vida humana como uma existência biológica e se tornar pobre em termos afetivos, em termos justiciais, em termos estéticos e assim por diante. Uma pessoa pode também saber muito de teoria estética, saber muito sobre essa dimensão, virar um artista também de repente, e tentar encontrar o sentido da vida na arte. E com isso deixar que várias dimensões da sua existência sejam empobrecidas por conta disso. Ela vai saber bastante, embora de forma fragmentária, sobre uma dimensão da existência, vai saber, mas ainda assim ela vai ser inautêntica, se ela não sabe como equacionar a dimensão estética com o restante da vida. Então, gente, quando eu digo que falta aquele que busca o sentido final das coisas do pensamento teórico, o autoconhecimento, eu não estou dizendo que não existam várias dimensões, vários recortes da natureza humana que tragam conhecimentos válidos. Não se trata disso. Mas é que esses conhecimentos não podem ser absolutizados, não podem ser tratados como centros organizadores. Essa é a questão. Então, quando o homem se conhece na sua relação com Deus, ele pode empregar todos esses conhecimentos, mas ele não vai tratar nenhum desses conhecimentos como o seu círculo central de identidade. Não vai tratar nenhum desses saberes como aquilo que o define essencialmente. Ele vai tratar esses saberes como círculos concêntricos. Então você pode pensar assim, que você tem um nível de experiência moral ou afetiva, que você tem uma dimensão estética, você tem uma dimensão jurídica e política, você é um homem político também, mas não é essencialmente político, tem as relações sociais, as relações econômicas, assim por diante, até a biologia. São círculos concêntricos que compõem o manto de experiências temporais que nós temos. Mas nada disso é o círculo central que organiza todos os outros. No centro está a relação absoluta, que é com Deus. Qual é o problema do pensamento teórico sem a crença em Deus?
é que o pensamento teórico sem a crença em Deus cai na tentação de absolutizar aqueles recortes da experiência que estão sendo estudados e absolutizar o próprio pensamento teórico. Então, gente, o pensamento teórico sem fé se torna idólatra por causa disso. Que sem o conhecimento de Deus, ele cai na tentação de absolutizar um campo de estudo analítico e de divinizar a dimensão que está sendo estudada por ele. Quem perde com isso? O próprio homem, porque ele é empobrecido. É importante ter isso em mente. Às vezes a gente pensa no primeiro e segundo mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás imagem de escultura. Claro que todos os dois mandamentos, quando são quebrados, o Deus é desonrado. Mas percebam o seguinte, em Gênesis, duas coisas são apresentadas de cara. Primeiro, que Deus fez todas as coisas, e segundo, que o homem foi feito à sua imagem. Por que nós não podemos fazer imagens? Porque nós já somos a imagem. Essa é a questão. Então, quando você rejeita o Deus verdadeiro, o que é corrompido em seguida? A imagem. Por isso, em Romanos 1, o apóstolo Paulo diz que os homens tinham conhecimento de Deus, mas não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. O que eles fizeram? Fizeram ídolos, imagens, e aí o que aconteceu? Eles foram entregues às concupiscências do seu coração para desonrarem seus corpos entre si. Então, o que acontece quando quando a face de Deus é rejeitada e o homem fabrica imagens? Ele se degrada, porque ele foi feito para ser a imagem de Deus. Então, é importante ter isso em mente. Os nossos produtos teóricos não nos dão a nossa imagem. Eles não são capazes de nos dar a nossa imagem. A gente tem que olhar para Deus, é o que Calvino diz no início das Institutas. Ninguém conhece a si mesmo sem primeiro ver a face de Deus, então descer e reconhecer a si mesmo. É necessário ver a face de Deus, então você vai saber quem você é. Você foi feito a imagem de Deus. Então isso é uma epistemologia cristã, nesse sentido agostiniana e calvinística, né? A gente pode dizer. Gente, nós vamos falar sobre as raízes religiosas do pensamento ocidental amanhã, e esse é um outro tema assim, muito importante. Quem assistiu às aulas de Schaeffer vai se lembrar que a gente falou um pouco disso lá, quando a gente falou do dualismo de natureza e graça, dualismo de natureza e liberdade. Então nós vamos mostrar aqui como é que Doivert apresentou esse argumento sobre os 4 motivos bases do pensamento ocidental e como nesses motivos base a gente tem exemplos de como o pensamento teórico funciona quando ele é apóstata e quando ele não é apóstata. Eu só quero concluir com uma citação que está na introdução da nova crítica do pensamento teórico de Doivert, que é onde ele fala sobre essa descoberta epistemológica que ele fez, que está na fundação da sua filosofia. Vejam que interessante. Originalmente eu estive sob forte influência, primeiramente da filosofia neocantiana e depois da fenomenologia de Husserl. A grande virada em meu pensamento foi marcada pela descoberta da raiz religiosa do próprio pensamento, quando também uma nova luz foi lançada sobre a derrocada de todas as tentativas, incluindo a minha própria, de estabelecer uma síntese interna entre a fé cristã e uma filosofia que é radicada na fé, na autossuficiência da razão humana. Eu vim a compreender o significado central do coração, repetidamente proclamado nas Santas Escrituras como sendo a raiz religiosa da existência humana. Na base desse ponto de vista cristão central, eu vi a necessidade de uma revolução no pensamento filosófico, pensada em um caráter profundamente radical. Em confronto com a raiz religiosa da criação, nada menos está em questão do que como relacionar todo o cosmo temporal, tanto nos seus assim chamados aspectos naturais como nos espirituais, a este ponto de referência. Em contraste com essa concepção bíblica fundamental de que a significância é uma assim chamada, em contraste com essa concepção bíblica fundamental de que significância é uma assim chamada revolução copernicana,
que meramente faz os aspectos naturais da realidade temporal relativos a uma abstração teórica, tal como o sujeito transcendental de Kant. Então, gente, aqui o Dawkins coloca claramente qual foi o ponto-chave, né, do desdobramento do seu pensamento. Foi quando ele descobriu que não é o pensamento teórico que é o ponto arquimediano do conhecimento, mas o coração. E que dependendo de como o coração enxerga a divindade e para onde o coração olha, diferentemente será a sua relação com o restante da criação e toda a sua experiência cognitiva. Essa foi a descoberta do Dawkins. Então, quando um pensador absolutiza o pensamento teórico e absolutiza uma dimensão da realidade que ele abstraiu pelo pensamento teórico, o que aconteceu nesse momento? Não é um pensamento neutro. O seu coração está alienado de Deus e, num ato de idolatria, elege um dos seus artefatos, que é a sua teoria, como a chave para explicar toda a sua experiência. Então o Dawkins vai dizer que não existe pensamento teórico autônomo, ou autonomia religiosa do pensamento teórico, porque todo pensamento teórico é fruto de um coração que ou está conectado com Deus ou está conectado com o ídolo. Se ele está conectado com o ídolo, ele vai absolutizar uma dimensão da realidade criada e tentar explicar tudo com aquilo. Mas se ele estiver conectado a Deus, ele vai se recusar a absolutizar qualquer dimensão da realidade temporal, porque ele não vai reconhecer a sua identidade em nenhum dos seus produtos teóricos. E, consequentemente, isso vai produzir estilos teóricos diferentes. A tendência de um pensador cristão vai ser de suspeitar de toda absolutização na ciência ou na filosofia e a relativizar os produtos científicos e filosóficos que o ser humano produz. Gente, amanhã nós continuamos então com as raízes religiosas do pensamento ocidental.